Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói. Eu sou a professora Cristiane Ferreira. Essa é uma aula de ciências para o 7º ano e hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre os vírus e as bactérias. Primeira diferença: os vírus não possuem células, por isso nós os chamamos de acelulares. Eles são extremamente simples na sua estrutura. Como vocês podem ver aqui nesse esquema, eles são formados por uma cápsula de proteína que contém em seu interior o material genético. Já as bactérias são formadas por uma única célula, por isso elas são chamadas de seres unicelulares. Nessa imagem, nós observamos algumas bactérias vistas ao microscópio. Mais uma diferença entre vírus e bactérias. Os vírus são muito menores do que as bactérias. Vejam essa imagem. Ao centro nós temos uma bactéria e em volta dela vários vírus. Vejam como eles são bem menores do que ela. Os vírus só podem ser vistos com a ajuda de um microscópio eletrônico. Vejam nessa imagem células respiratórias sendo atacadas pelo coronavírus, que são esses em amarelinho. Essa imagem só é conseguida através de um microscópio muito potente. As bactérias são também muito pequenas, a gente só consegue observá-las com o auxílio de um microscópio. Mas quando elas se juntam em grupos, formando o que a gente chama de colônias de bactérias, elas podem ser vistas a olho nu, como a gente observa aqui nessa imagem. Os vírus não possuem metabolismo próprio. Isso significa que para eles se reproduzirem, para produzirem energia, eles precisam estar dentro de uma célula hospedeira. E não podemos esquecer que os vírus eles são altamente específicos. Então, determinados tipos de vírus atacam, infectam determinados tipos de células. Vamos ver aqui como isso acontece. Então, os vírus eles são capazes de identificar as células hospedeiras porque eles encaixam as proteínas que existem na superfície deles nas moléculas receptoras que existem na parte de fora das células. Então, eles fazem isso como se fosse um encaixe entre uma chave e uma fechadura, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Então, as moléculas do vírus, que são essas amarelinhas, elas se encaixam nos receptores que existem na superfície da célula. E aí, dessa forma, o vírus fica ali aderido, né, grudado, e aí ele pode transferir o seu material genético para dentro da célula hospedeira, célula receptora. Bem, já as bactérias, elas possuem metabolismo próprio. Elas são capazes de se reproduzir, de produzir energia, de produzir enzimas, por conta própria. Bem, já que os vírus não possuem metabolismo próprio, eles são, então, parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam estar dentro de uma célula hospedeira para conseguir realizar suas atividades metabólicas. A gente observa aqui células respiratórias sendo infectadas pelo coronavírus, que está em amarelo. Então, por isso, os vírus são causadores de doenças em animais, plantas e também em micro-organismos. Agora vamos ver outro exemplo de vírus. Esse aqui é o bacteriófago, que é capaz de infectar a célula de bactéria. Então, como é que ele faz? Ele se acopla à célula da bactéria, injeta o seu material genético, que vai acabar assumindo o controle da célula. Então, esse material genético do vírus vai começar a produzir cópias dele mesmo. E aí, com o tempo, muitas cópias desse vírus já vão estar prontas ali na bactéria, que vai acabar sendo rompida, destruída, e com isso, essas cópias de vírus vão ser liberadas para infectar outras células. Já as bactérias não são necessariamente parasitas, muito pelo contrário. A grande maioria delas podem ser muito úteis ao ser humano, ajudando na proteção do nosso corpo, na fabricação de alimentos, de medicamentos. Elas são também fundamentais na natureza. Então, ao contrário dos vírus, a grande maioria das bactérias não são causadoras de doenças.
Uma outra diferença: não há consenso entre os cientistas sobre se os vírus são ou não seres vivos. Ainda há uma divergência de opinião entre eles. Já em relação às bactérias, não há nenhuma dúvida. Elas são seres vivos. Mais uma diferença entre vírus e bactérias. Para combatermos doenças causadas por bactérias, utilizamos medicamentos chamados de antibióticos. Vocês já devem ter ouvido falar nesse tipo de medicamento. Então, se você tiver uma virose, por exemplo, não adianta tomar antibiótico, porque eles não combatem doenças causadas por vírus. Os medicamentos que combatem algumas doenças causadas por vírus são chamados de medicamentos antivirais. Lembrando que, para saber se você deve ou não tomar um medicamento, é importante sempre consultar um médico. E lembre-se, a melhor forma de prevenção contra doenças causadas tanto por vírus quanto por bactérias é a vacinação. As vacinas estimulam o nosso corpo a produzir anticorpos, que são as células que vão nos defender contra as viroses e as bacterioses. E atenção, não deixe de estudar a página 18 do Caderno Pedagógico de Ciências, Caminhos de Aprendizagens. Siga também o plano de estudos da semana 9. E a atividade complementar de hoje é pesquisar o que são as superbactérias e também sobre a pandemia de gripe espanhola que se espalhou pelo mundo no início do século XX. Não deixe de fazer, hein? Então essa foi a nossa aula de hoje. A gente se vê em breve. Até lá!